Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o artigo da Mary Anastasia O'Grady lá no Wall Street Journal, falando que o Brasil vive um golpe de Estado dado pelo Supremo Tribunal Federal. É o que eu venho falando aqui desde 2019, o pessoal está acordando para a realidade que nós vivemos uma situação de um golpe de Estado dado pelo Alexandre de Moraes. É isso mesmo que está acontecendo. No momento que você começa a distorcer a Constituição, a desobedecer a Constituição, você está dando um golpe de Estado. E quem fez isso não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro, em momento algum, saiu das 4 linhas da Constituição. Ah, ele criticou, ele falou grosso, ele falou um monte de... falou um monte de coisa, mas fazer coisas, ele não fez nada. E no final das contas, quem fez foi o STF, no final das contas. Eles estão dando um golpe desde 2019, diga-se de passagem. Mas ela traz uma visão aqui que eu achei bastante interessante, até porque ela critica o Bukele, que eu também tenho criticado, vocês sabem disso. Olha só, não me entenda mal, eu fui lá em El Salvador, eu vi a melhoria da qualidade de vida do pessoal devido à questão da eliminação das marras. Mas não tenha dúvida, um presidente que aprova reeleição eterna e 94% de votos numa eleição, isso não é normal, gente, isso não é democracia. O Bukele tem coisa errada lá em El Salvador, infelizmente, e ela está criticando também o Bukele aqui. Vamos entender esse caso aqui, porque é uma coisa muito importante o que ela está falando aqui. Ela está falando que a democracia na América Latina está seguindo o padrão do Chaves. E é isso mesmo. O que é o padrão do Hugo Chaves? É você corromper o judiciário e, através do judiciário, você tomar controle do país. Essa notícia foi sugerida por Vasco Perde pra Janja, Esclerovaldo Pinto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Wall Street Journal, um jornal extremamente influente lá nos Estados Unidos, um jornal de extrema esquerda, mas que vocês sabem, essa colunista específica lá, a Mary Anastasia, isso é uma diferença lá nos Estados Unidos, tá? Embora você tenha muita força da esquerda lá nos Estados Unidos, os jornais de lá tendem a manter um certo equilíbrio, tendem a manter colunistas que têm a opinião contrária, né? E eu gosto da opinião da Mary Anastasia O'Grady, ela realmente tem uma visão muito próxima da minha nessa história toda. E ela tem colocado aqui, olha só, a Suprema Corte do Brasil deu um golpe de Estado. A Suprema Corte deu um golpe de Estado no Brasil. E é a maior verdade, é o que eu estou falando para vocês. E fez igualzinho os militares. Se você reparar como é que foi o golpe de 64, foi a mesma coisa. Os milicos disseram que ia ter o golpe comunista, que não tinha como ter o golpe comunista, porque, de novo, sem força dos militares não tinha como ter o golpe, mas eles usaram isso para dar o golpe, né? E a mesma coisa o Alexandre de Moraes está tentando agora. Eu ainda tenho expectativa que o Brasil não vai cair nessa, né? Até pouco tempo atrás eu achava que a única salvação que a gente tinha era, com muito tempo, substituindo o juiz da Suprema Corte, a gente conseguir chegar numa solução para isso. Agora eu acho que vai ser mais rápido com essa paulada que o Trump tem dado, né? E o que ela fala aqui? Para não ficar lendo aqui em inglês e traduzindo, eu traduzi aqui no Google Tradutor, eu acho que é mais fácil de ler aqui. Eu consigo ler inglês muito bem, mas ler e traduzir eu ainda engasgo de vez em quando, demora mais tempo, né? Então aqui, ó, a liberdade das Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. O maior risco não é, como aconteceu nas décadas de 60, 70 e 80, a tomada de poder por militares, né? Então, de fato, a gente teve, na década de 60, 70 e 80, a tomada do poder dos militares aqui na América Latina, não só no Brasil, teve na Argentina, teve no Chile, teve num monte de países por aqui, né? Os ditadores do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo tomando controle das instituições democráticas quando era popular e em seguida prendeu seus opositores ou os exilou. Ou seja, exatamente o que está fazendo o Lula com o Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro e agora está proibindo ele de concorrer nas eleições no ano que vem. Faltou ela colocar aqui que tanto lá no caso do Hugo Chávez quanto aqui no caso do Brasil, com a cumplicidade da Suprema Corte, né? Como é que o Hugo Chávez conseguiu a cumplicidade da Suprema Corte? Ele aumentou o número de juízes para 35 juízes, indicou todos os juízes a mais, aí, ou seja, ele ficou com uma maioria folgada na Suprema Corte da Venezuela, e aí, com isso, ele conseguia fazer o que quisesse lá na Suprema Corte da Venezuela. O Lula não precisou fazer isso, é verdade. Por quê? Porque o Lula já tinha indicado a maior parte dos ministros do STF. O que aconteceu foi só que os ministros que eram moderados, que eram da centro-esquerda, que era justamente o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, ficaram chateadíssimos pelo fato do PSDB deixar de existir, né? O Dória ficou todo dolorido porque o PSDB sumiu do mapa da política brasileira
Com ele, o Dória foi um dos grandes responsáveis por desaparecer com o PSDB. Infelizmente o Dória tem dinheiro, é um cara rico, e que tem muitas influências lá na elite aristocrática socialista brasileira, e daí fizeram essa campanha aí do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes para destruir o Bolsonaro politicamente, né? Aí ela fala que ela critica o Bukele também, tá? O presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, criou sua própria versão do chavismo, demitiu e substituiu todos os membros da corte institucional do país em 2021. E de novo, eu critiquei isso desde. Eu falei, ó, isso é estranho, esse negócio do Bukele, ok, o pessoal está dizendo que é a única solução, a coisa e tal. Eu não gosto desse tipo de solução. O devido processo legal, a liberdade de expressão e a liberdade de reunião não existem mais. Bukele agora controla o Tribunal Eleitoral. Em 2024, ele certificou as eleições para o Congresso, embora tenham sido marcadas por irregularidade e falta de transparência. É aquilo que eu falo para vocês. O Bukele conseguiu anular a Suprema Corte lá de El Salvador? Conseguiu, de fato. Conseguiu se manter no poder graças a isso e coisa e tal. Isso é uma coisa boa no longo prazo? Não. Isso tende a tornar ele um ditador, né? Qualquer um que critique o Bukele agora em El Salvador corre risco. Isso é um problema real, né? Não é esse o caminho que a gente quer. A gente quer mais segurança, mais prisões e coisa e tal, prisão de bandidos. Concordo 100% com você. Tem que prender mais bandido, tem que agredir mais o pessoal do crime, tem que combater mais o pessoal do crime. Agora, esse negócio de acabar com a justiça para favorecer o governo local para isso, eu fico um pé atrás com relação ao El Salvador. No mês passado, o Congresso de El Salvador, sob uma longa sombra de dúvidas sobre sua legitimidade, alterou a Constituição para permitir reeleição presidencial para o tempo indeterminado. Descanse em paz, democracia salvadorenha. Pois é, o Bukele agora nunca mais sai do poder lá em El Salvador, o que é uma coisa muito ruim. Não é possível que em El Salvador, um país tem muita gente capaz, muita gente capacitada, não tem uma outra pessoa tão capaz quanto o Bukele. Se é o Bukele, meu amigo, é porque virou uma ditadura mesmo, né? Ainda não é tarde para resgatar o Brasil de um retorno semelhante à ditadura. Olha só o que eu estou falando. E eu acho que é isso mesmo a posição que a gente está nesse momento. A gente está justamente no divisor de águas. Existe um risco muito sério da gente daqui para frente ir para o caminho da Venezuela. À medida que o Lula e o Alexandre de Moraes conspiram entre si cada vez mais para isolar o Brasil do mundo, para eles continuarem no poder, criou-se uma força agora para você evitar esse tipo de coisa, né? Acontecimentos recentes oferecem a esperança de que a tomada gradual de poder que se arrasta há 6 anos possa ser revertida. Ou seja, ela está aqui, em última análise, elogiando o Trump pelas medidas que o Trump tomou, né? O problema em Brasil... Aqui, olha só, o problema em Brasília começou em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal alegou ter sido vítima de calúnias e ameaças e invocou uma norma interna que conferia poder para instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra seu membro. Olha o que eu falo para vocês, esse golpe começou em 2000, foi o inquérito das fake news. Por quê? Por que é isso? Porque, como é que é um golpe? Um golpe acontece quando você desrespeita a Constituição. E no Brasil, historicamente, a Constituição era desrespeitada pelo Executivo. O presidente desrespeitava a Constituição. Foi o que aconteceu em 64. O golpe em 64 não foi no dia 31 de março. No dia 31 de março, normalidade democrática absoluta. Os tanques desceram lá de Juiz de Fora, um protesto militar sério, é verdade, uma manifestação séria, mas o Jango fugiu para o Uruguai. Ou seja, o Congresso decretou vacância, isso segue a Constituição, era o panorama da Constituição de então. Não teve nada de errado. O Mazzilli assumiu a presidência do Brasil, que era o presidente da Câmara na época, era o Hugo Mota da época, e depois fizeram uma eleição interna, uma eleição indireta na Câmara, como era previsto na Constituição, e assumiu o Castelo Branco. O problema foi no dia 6 de abril. No dia 6 de abril é que foi o golpe, que foi quando o Castelo Branco decretou o AI-1. O AI-1 é Ato Institucional número 1. Onde é que está isso na Constituição brasileira da época? Não estava em lugar nenhum. No momento que você cria, que você inventa um negócio que não está na Constituição, você fez um golpe. Aí é o golpe. Aí começou o golpe dos milicos, no dia 6 de abril. Não foi no dia 31 de março. Agora, o que aconteceu em 2019? O inquérito das fake news foi o AI-1 do Alexandre de Moraes. O AI-1 do Alexandre de Moraes foi o inquérito das fake news. Inventou um inquérito que foi direcionado para ele, foi criado pelo Toffoli, que era na época o presidente do STF, direcionado para o Alexandre de Moraes, então desrespeitando o juiz natural, desrespeitando a própria Constituição, porque, mas
O regimento interno do STF permite isso. Meu amigo, o regimento interno do STF não se sobrepõe à Constituição. Se o regimento interno fala A ou B, não interessa. A Constituição fala que não pode ter isso. E, no entanto, eles desrespeitaram a Constituição. É o AI-1 do regime do Alexandre de Moraes. Primeiro lançou o inquérito das fake news, assumindo-se como iniciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais brasileiros, que têm o direito de ter seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais com acusações apresentadas por promotores locais e estaduais. Exatamente. A ideia dele de que, não, a internet está em todos os lugares, então ela está dentro do STF, então por isso o STF tem poder no mundo inteiro. Porra, que negócio é esse? Que loucura é essa? Não tem lógica nenhuma isso, né? Então, o que o pessoal está falando aqui é isso daí. Esse foi o golpe. E desde então, desde 2019, desde esse momento, esse pessoal tem atuado contra Bolsonaro. Não tenha dúvida nenhuma, se não fossem as enormes manifestações populares a favor de Bolsonaro durante o governo dele, teriam derrubado o Bolsonaro na marra. O STF teria feito isso. Não fez porque viu que não tinha clima. Se tivesse, teria derrubado o Bolsonaro na marra. Aqui, ó, o ministro Alexandre de Moraes tinha a reputação de oposição ao então presidente Jair Bolsonaro, foi escolhido a dedo pelo então presidente do STF, o Dias Toffoli, para conduzir o inquérito, embora a designação dos ministros deva ser aleatória, devia ter havido sorteio, né? Desde então, a maquininha de sorteio do STF nunca mais funcionou. Só sorteia o Alexandre de Moraes. Os casos que ele não pega é só quando ele não quer pegar o caso. Investigadores monitoraram as contas de pessoas politicamente incorretas nas redes sociais, criminalizaram suas opiniões e prenderam preventivamente. Alguns juristas reclamaram que o tribunal estava violando a imparcialidade, a liberdade de expressão e o sistema adversarial de justiça. Mas o Senado se esquivou do seu dever de disciplinar o tribunal. De novo, tá lembrando o problema do Pacheco. Na época era o Pacheco o presidente do Senado. O Pacheco deveria... Na verdade, nessa época era o Alcolumbre também, né? O Alcolumbre ficou até 2020, aí depois que veio o Pacheco, 2022 e 2023, que foi o Pacheco, depois voltou o Alcolumbre de novo. Mas, enfim, o Senado se esquivou de disciplinar o tribunal como deveria ter feito naquela época. Em decisão do STF de março de 2021 de anular a condenação do presidente Lula, que havia sido confirmada 2 vezes em segunda instância, inflamou ainda mais a direita brasileira. Foi um absurdo. Aí que tá. A continuação disso foi o quê? Foi soltar o Lula. E soltar o Lula pelo golpe. É verdade. Por quê? Porque eles sabiam que na eleição Bolsonaro ganharia de qualquer um. Eles fizeram pesquisa, viram que não tinha para ninguém, não tinha nenhuma outra pessoa que pudesse ganhar do Bolsonaro. A única chance que eles tinham era o Lula. E ó, eu falei isso para vocês antes deles anularem a condenação do Lula. Eu falei, olha, esse pessoal está se preparando para anular a condenação do Lula. Os deploráveis recorreram às redes sociais, o tribunal tentou silenciá-los, mas alguns formadores de opinião popular estavam fora do país e fora do alcance dos juízes. Assim, em julho de 2021, eles iniciaram um inquérito da milícia digital, visando empresas de tecnologia e suas plataformas. Ou seja, começaram a querer censurar todo mundo. Isso os forçou a censurar conteúdo, desmonetizar brasileiros que tinham opiniões que o tribunal considerou inaceitáveis, ou seja, é um tribunal de opinião. Você não pode ter a sua opinião sua está inválida, não pode ter a sua opinião. O que é um absurdo. Mesmo opiniões idiotas têm que ter vez no discurso nacional, né? Enfim, aí fala que o descumprimento significou que empresas não podiam mais operar no Brasil, está falando do caso do bloqueio do X, evidentemente. O ministro Moraes também chefiou o Tribunal Superior Eleitoral durante a campanha presidencial de 2022, que opôs Lula ao Bolsonaro. O ministro tornou o tribunal notavelmente mais político do que antes, monitorando ativamente o discurso de partidos, candidatos e cidadãos e censurando aqueles com quem discordava. E olha só, ela nem entrou aqui no caso da Vaza Toga, para ver como que o Alexandre de Moraes censurava as pessoas. Não tinha nada de denúncia anônima, não. Era a Joyce Hasselman e o Alexandre Frota e o Rodolfo Rodrigues e o Pacheco mandando dica para ele. Aqui, ó, censura fulano, censura Beltrano, não sei o que lá, censura não sei o que lá. E, ou seja, era tudo construído para censurar determinadas pessoas, né? Quando o senhor Silva foi declarado vencedor da eleição, a polarização acirrada se intensificou. Alguns apoiadores de Bolsonaro recusaram-se a aceitar os resultados. Eles queriam a intervenção dos militares e durante meses realizaram protestos pacíficos em frente a quartéis em todos os países. Exatamente o que aconteceu. O senhor da Silva tomou posse sem incidentes no dia 1º de janeiro de 2023,
Mas uma semana depois, um grupo de bolsonaristas, eu nem sei se eram bolsonaristas, tá? Porque eu sempre falo para vocês, muita gente que estava na manifestação do dia 8 de janeiro já estava criticando o Bolsonaro, chamavam o Bolsonaro de frouxonaro, não, porque frouxonaro, não sei o que lá, eles queriam o golpe mesmo, né? Já não gostavam tanto do Bolsonaro assim, mas beleza. Algumas pessoas entraram, houve violência e vandalismo, o tribunal classificou a ação como uma tentativa de golpe. Mas a maioria dos envolvidos parecia ser desavisados de tênis vagando pelo local sem armas. Nenhum soldado saiu das instalações militares. Ou seja, que porra de golpe é esse que só tem na cabeça do Alexandre de Moraes, né? Aí o ministro Moraes instaurou 3 novos inquéritos secretos, cerca de 1.500 suspeitos foram presos, alguns mantidos presos por anos, aguardando julgamento, alguns foram condenados a penas severas por transgressões menores. Olha como é que tá extrapolando isso. Isso aqui, meu amigo, isso aqui é um jornal que é muito visto lá nos Estados Unidos. O pessoal tá vendo essa opinião, tá muito claro isso daqui. Dava para criticar ainda mais o Alexandre de Moraes, dava para criticar ainda mais. Mas ela tá indo no caminho certo, né? Em um país onde a violência da esquerda é recebida com compreensão, as punições pareceram, em muitos casos, excessivamente severas. Exatamente, a esquerda quebrou tudo em 2017, um monte de quebra-quebra lá na época do Temer, e cadê a punição? Não teve nada, né? O tribunal alegou conspiração e iniciou investigações com o objetivo de descobrir desinformação disseminada por autores intelectuais e não sei o que lá, e Bolsonaro e seu círculo íntimo ainda enfrentam julgamento por supostamente tramarem um golpe. Sendo que na semana seguinte à eleição, que o Lula ganhou a eleição, na semana seguinte já tinha iniciado o processo de transição. Que porra de golpe é esse que o Bolsonaro... Caralho, não tem golpe nenhum, começou a transição uma semana depois, cacete. Independente do que você pense do senhor Bolsonaro, está claro que a política tomou conta do tribunal. A direita no Senado brasileiro está tentando mobilizar votos necessários para o impeachment do Alexandre de Moraes e restaurar a imparcialidade judiciais. As elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados de poder. Infelizmente, as tarifas do Trump sobre importações brasileiras impulsionaram o nacionalismo e o apoio ao Silva. Nem impulsionaram tanto assim, tá? É porque lá nos Estados Unidos eles estão vendendo essa ideia. Eles querem criticar o Trump, querem dizer que o Trump fez coisa errada, aí estão dizendo que melhorou a situação do... Nem melhorou tanto assim não, né? Mas a decisão do Trump nos Estados Unidos de impor sanções ao Moraes parece ter chamado a atenção de outros membros do tribunal que, sem dúvida, entendem que podem haver mais se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado Democrático de Direito. Excelente notícia, excelente coluna dela. Por quê? Porque explica exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Achei muito positivo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.